não ficar sempre junto, não estar chorado junto, não é que os meninos pequeninos, César, esse ali mais novo, tinha 3 anos. Que eu tudo a chorar, tudo juntado, nós todos juntos na companhia, eu senti que as bazucadas até aqui. Era bazuca. E depois tinha outro pormenor, nós casa, como nós, portanto, não ficar inimigo de gente de MPLA, de FNLA e UNITA. E nós casa era ali, assim, no meio, um comando de FNLA, um comando de UNITA. Agora imagina como é que não estava lá. Foi através da janela que meu marido aí levou aquele sujeito e dá-nos passar-nos aquele documento, e aquele desmalho, aquilo é que nós era amigo, nós era de partido diferente, mas nós era amigo. Portanto, alguém tem que ter amigo na vida, de uma maneira ou de outra. De fevereiro de 1940. Ponto parágrafo. Travessão. Aquelas suas chuvaras que você deixaste nos minha cuidado, já pariste 2 barrigas. Sou Maria das Dores Pires Velhem Rodrigues, posso dizer esposa do malogrado João Velhem Rodrigues, não é? Nasci em São Vicente no dia 21 de novembro de 1945. Fui professora ao longo de muitos anos e agora reformada. Eu fui para Angola em 65 e em 66 eu conheci o meu marido. Eu saí de Cabo Verde e fui para Angola para servir tropa. E depois na Luanda, que é com a minha mãe. Foi um conhecimento muito rápido, foi um amor à primeira vista. Fiquei logo encantada com ele, pela fala dele, pelo carinho, pela maneira de ser. Ficamos logo apaixonados um para o outro e no ano seguinte casamos. É aquele filho que mais acompanha minha pai durante essa época de meu puxinho. Para moldar as irmãos, eles bastura na América, me acaba para ficar ali com ele. Então, me que estive mais próximo durante essa época de meu puxinho. A meu segundo filho de meu puxinho, foi minha ídolo. Foi uma pessoa que, nos momentos mais difíceis de minha vida, te consegue ou te rir, ou te criar aquele sorriso, através de ser criatividade, de ser maneira de estar. Então em termos artísticos, foi uma pessoa extraordinária para mim. Foi em 66, 67. Depois a guerra começou lá para o fim de mais ou menos de 70, 72, 73, porque eu não voltava para Cabo Verde em 75. E tivemos meses debaixo de fogo cruzado, com a guerra do UNITA, FNLA e MPLA. E ele era político, ele era do MPLA. E depois, na altura, houve confrontações entre MPLA e UNITA. E a MPLA derrubou o UNITA, e então o UNITA juntou-se a FNLA, caças aos homens que eram do MPLA. Então eu tive refugiados em casa 1 mês, escondidos sob fogo cruzado, à espera da hora, mas não foi a hora. Depois, graças a um amigo, eu que não consegui sair daquela situação com os meus filhos pequeninos, 3, o João, Diniz e César, a minha mãe cega e a minha irmã, conseguimos fugir através de um amigo. Aquele amigo é que passou-nos um documento a dizer que nós era do UNITA, que não podia passar na fronteira, porque nós era de MPLA. Ele era comissário político, mas era da Organização das Mulheres. Então não estava mesmo mal, não tive escondido 1 mês dentro de casa. Até quando nós tínhamos um amigo que dá-nos uma oportunidade, passar-nos um documento que não consegui fugir numa madrugada, não fechar a porta, não vá embora. Até aquele tempo vinhos deixa lá tudo? Ficou tudo, viemos só com a roupa no corpo, mais nada. Ficar tudo, não corre nada, nem casa, nem material, nem nada. Há um ponto interessante, porque no princípio, quando começaram aquelas guerras, aquelas confrontações, não ficar dentro de casa, porque toda a gente fugia para o aeroporto, nós não ficar dentro de casa. E então, no princípio, lá como é que uma matéria não vale nada,
Tá a ver? Então é para minha esposa, me está a dizer, minha mãe, bem tinha minha esposa, que me trabalha há 10 anos, minha esposa, porque me está a gostar, minha esposa vou comprar, vou suor, vou trabalhar, vou gostar disso. Me está a ficar desesperado, me está a time, está a subir porque não tinha a raição, me está a ficar para minha esposa, oh Deus, não tenho que fugir, não tenho que ficar, não tenho que deixar minhas coisas, nunca poder levar. Mas depois, quando não é, que eu nunca estava, que solução, nunca tinha hipótese de sobreviver, está a ver? Não comunicar que ele avô, que eram os amigos do UNITA, de outro partido, que estava no poder, estavam a mandar. Então não consegui entrar em contato com ele arranja-nos uma maneira de não fugir numa madrugada, num sujeito que era caminhoneiro, que era cabo-verdiano também, que estava a fazer viagem com o Carnaval Nova Lisboa. Então, não combinar, ele conseguiu apanhar-nos numa madrugada, não consegui apanhar só um colchão, para não pôr na carroceria daquele caminhonete, porque não podia chegar na Nova Lisboa. Mas antes, porém, como tenho as coisas, me disse assim, minha mãe, mas quando não enfrentar, que não estou que cada dia, depois também que a gente no microfone, daqui a pouco vai ter confrontações, não sei o que, guerra, vai ter tiros, não sei o que, todo mundo para fugir, para ir para o aeroporto. Mas não ficar na casa, escondido. Era mim, meu marido, 3 filhos, minha mãe cega e minha irmã. Então, no fim, quando não estou que não conto aqui, pode-se sair. Estava a minha esposa, que estava a dizer-me absolutamente nada. É daí que a gente vê que a matéria não vale nada. Não fechar a porta, não vai. Não fechar a porta, que nós meninos, minha mãe cega, minha irmã, não vai naquele caminhão, num caminhão, com cacimbo, com frio, não punha um colchão de cama, não pôr para nós, outro colchão para não pôr de cima de nós. Não fugi para Nova Lisboa. Então, lá na Nova Lisboa, não tive um mês, mais ou menos, disse-me que está a ficar na terra de gente mais, me queria apanhar a terra. Não queria para nós terra, não vai. Mas não tinha que organizar para bem. Tinha aquela coisa de adidos, tinha que saber tanto que não era. Então, depois não há para Cabo Verde, não vai começar nova vida em Cabo Verde. Graças a Deus, não há para casa de 6 pais, não vivi algum tempo com eles. Depois, aos poucos, não vai organizar nas vidas. Ele não tinha trabalho, me tive na educação. Comecei a dar aula na Ciclo, ele começou na Câmara Municipal e fomos evoluindo e no fim deu tudo certo. Quando chega a Cabo Verde que começa a divulgar esse trabalho, mas esse trabalho praticamente começa na Angola. Foi na Angola que começa a fazer esses primeiros anedotas. Inicialmente tinha para ir a cantava, eu cantava no grupo Saudade e eu fazia teatro também num grupo que chamava Cor da Cabo Verde. E também tinha Zerui também tabava. E a mim tabava também com o pai. Então, eu levava-me para tudo que essas atividades que eu fazia, quer como cantor e quer como artista de teatro, que era aquele grupo Cor da Cabo Verde. Eu lembro um festival que fazia na cinema de praia. Então, eu lembro a minha pai também cantava naquele festival com aquele grupo Saudade em que Zerui tocava junto com ele. Zerui era muito mais pequenote do que esse. Zerui tocava viola, a mim brincava e Maki Flow na tambor. Era aquela que me lembra naquela infância antes de Nho Puxim. Mas minha pai já era artista desde que me lembra de mim, me lembra minha pai como um artista. O humorista já não fazia já na adolescência. Para mim já deixa de ser cantor e passa a se dedica mais para o humor. E ainda lembro também seu primeiro show, que foi na Parque 5 de Julho, e até que quem que apresentou naquele show foi Zé Gonçalves, que era seu amigo naquela altura. Todo mundo canta, um vez era famoso, tanto que tive um cantor que surge na Todo Mundo Canta, acima, e Jorge Neto surge na Todo Mundo Canta. E minha pai foi convidado para contar uns anedotas. Essa primeira aparição em público foi na Parque 5 de Julho. Minha avó te conta, mas antes de ir para Angola, eu te apresentava também como ator na Calheta e na Santa Catarina. Entende? Ou seja, minha pai, acho que desde que nasce tem aquele dom artístico lá.
Minha pai que tinha muita ambição política, sabendo que ele achou suor para a política. Ele foi daqueles primeiro homem que luta para acabar com o Partido Único. Minha pai foi aquele homem que luta para a democracia. A ambição de minha pai era olhar o povo para de sofrer. Agora, a ambição de falar, não, se você entra na política para ser ministro, para ser diretor, não. Nunca que tive. Então lembro-me quando a primeira vez que minha pai conta a nota, todo ninguém fica espantado, tá ri. Mas era a primeira vez, você entende? E foi uma sensação fixe para mim. Era uma coisa que nós na casa não tobíamos, mas nunca tojava reação de público. E foi uma coisa espetacular. E ele é que começa também, ele é que dá mais vontade de continuar. Para mim, eu hoje, aquele trabalho que está fazendo inicialmente para nós, foi bem aceito na público em geral. Então, acho que aquele é que estimula ela a continuar. Qualquer oportunidade de fazer algo para alguém rir, eu gostava de fazer. Minha pai também tinha um projeto que era Comboio de Cultura. Por exemplo, tem artistas que parecem através de comboio de cultura. E coisa mais sabe, é para morrer. Quando eu ia fazer aquele projeto ali, já estava na Cabo Verde, não estudava no Brasil. Então, quando bem, e alguém que está chegando em mim e fala, e a mim gosta de apoio para uma comboio da cultura. Ele gostava, até por acaso, um facto que eu acho que alguém que tem, ele também, antes de fazer anedota, ele cantava e escrevia. Ele era cantor, cantava e escrevia também. Então, ou seja, a mim tenho orgulho de minha pai, que foi cantor na Grupo Saudade e ator de teatro na Cor da Cabo Verde e também na humorista com o Nho Puxim, e também eu fui dos primeiros promotor de artistas ali na praia. Porque Dudu estava a fazer música e cantava também, para além de ser humorista. Assim, chamava até chamar Lulu? Duquinha. Ah, sim, não. Não, a mãe dele é que chamava-lhe Dudu. E então fiquei a chamar-lhe Duquinha. E eles chamavam Dores, Doquinha e eu Duquinha. Também é uma coisa que mais estou orgulhando também para mim. Eu como DJ que gosta de música, e sabe, minha pai também foi promotor de um monte de cantor que fazia sucesso. Ele era um artista. Ele era muito gracioso, essas coisas tudo ele estava por graça. Qualquer conversa ele também tem um graça. Qualquer coisa ele também tem um graça. Ele era muito gracioso. Era mesmo Sedon era isso. Tudo coisa mesmo, o sábado que sabe, ele tinha que meter sempre um piada na meio. A coisa que mais te animava minha pai era ser Benfica. Gostava de ser Benfica, principalmente a hora que ganha, campeonato. Eu gostava também, por falar de ser parte de ser juventude na Calheta, a hora que está falando de seus amigos. E ele também foi futebolista na Calheta, na Vitória. Então, a hora que está falando das coisas de passado, ele está muito feliz. E também eu gostava de músicas de Cabo Verde, principalmente Funaná. Eu gosto também de Batuque. Eu tinha um grupo na Santiago de batucadeiras. Então, que as coisas ali que também animava ele show. Ele começa a fazer as anedotas. Inicialmente, ele fazia só para fazer, não naquele sentido comercial. Ele fazia mais para alguém rir. Agora, aquele demanda que tive tanto que acaba para torná-lo comercial, mas inicialmente era só para amigos. Fosse quando vai para nossa casa, já não estava na nossa casa, eu estava na casa dos nossos pais, não era? Não está lá tudo junto, mas depois então que ele começou. Foi precisamente quando não vai para nossa casa que ele começou lá na casa de Dona Bia, então que ele começou, ele está fechar na sala, a fazer essas anedotas, noites e noites ali, ele estava a rir, ele estava desgravar, tornar a gravar, até porque então tinha aquelas anedotas, que a primeira nota que ele fazia, muito mais sabe, nunca sabia porquê, mas talvez mais sabe. Naquele processo de gravação, não te lembra? Eu, como Simão falou no início, a mim DJ, gosta de música. E a coisa que mais marcava a mim é que minha pai fazia aquela gravação com um deck.
era um deck, foi para frente, corre para trás, apaga, corre. Era um processo demorado. Era um cassete, tinha só um gravador. Era um gravador e mais nada. Enquanto que hoje tem um computador que está dando mais de 300 e entrada. Imagina, era um gravador, um microfone. Era, põe para frente, põe para trás, põe para frente, põe para trás. Ele estava trabalhando noites e noites para fazer com a anedota. Depois ele veio fazer esses cassetes, que era aqueles cassetes que tinha aquele vez. Depois então... Tudo na casa? Tudo na casa. Ele comprou um aparelho grande de gravar, CD, que ele está para um monte, ele está a gravar. Fui ali quando eu comecei. Depois então é que pensei... Não, cassete. Depois agora é que pensei CD. Ele está a gravar. Foi muito bonito aquela nossa fase de... que ele, outra vez, integrar na Cabo Verde com os filhos, com a vida. E se você lembra, naquele cassete tem aquele parte de aquele guentarri. Brother, aquele guentarri é tudo em vizinhos. E a vizinho, chama vizinho. Eu também foi César, mas eu chamo César. Eu foi César, para buscar os amigos lá, bem rir. Imagina, não te passava horas e horas de rir para morrer. E te grava um riso. Dito foi que ele quer ficar dentro. Bom, rapaz, eu estou na minha rir. Estou na grava rir. Eu ficava horas naquela brincadeira. E para gravar um cassete. Então demorava muito tempo. Era noites e noites a fazer aquela brincadeira. E ele fazia com paixão. É claro, uma coisa que eu gostava. Tchau. Primeiro, por exemplo, logo no início tem aquele impacto de aquele primeiro anedota que estou, aí você ri. Mas depois você tem... Eu te repito ele 30 vezes para morrer. E grava para trás. Ou seja, eu sou na 30, 40. E eu vejo, o vizinho está ouvindo aquela anedota. Ele está ri. Mas eu não consigo rir sem ele para morrer. Eu ri 40 vezes antes, e põe paga, repite, põe paga. Ele era um homem bastante profissionista, e por isso que falou, aquele anedota é 40 vezes para trás. Imagina, tem uma hora, ele põe para no homem, então vai falar, pai, está espetacular. Não, amanhã eu chamo os amigos para ver um hobby também. Aquele que estou hoje é aquele que bom se tobe, que aquele que os amigos se tobe. Então eu chamo meus amigos e os amigos sabem que começam a falar. E eu puxei está direito, mas só falar, mas ele está na grava tudo de novo. Para ele tinha que ficar perfeito. E ainda mais a hora que você entende de aquele processo, eu gosto de você edita. Não, minha pai era tudo um cassete, um gravador. E põe, dá para trás, paga, torna, põe, dá para trás, hora que depois, e outro processo que para mim fica marcado, e para naquele tempo também, não te poupa música, era com cassete. Então, a hora que não estava a pôr a música, não te levava 2 canetas. Um caneta não te põe no rédeo, aquele outro não te põe no rédeo. A hora que não te põe no rodo, aquele cassete e naquele caneta. E depois, imagina, depois te põe aquele caneta, te chega naquele ponto. A hora que naquele ponto, era 2 processos. Ou ele te gravava de novo, ou ele te falava, César, não te corta ali sim, depois não te corta ali, aquele outro lado, não te cola o que está cola. Poema que te editava. Era um processo moroso. Era assim, não te cortava tudo num cassete, a hora que ficava direitinho, igual não também gravava num cassete novo, para ficar já tudo pegado. Você entende? Claro, era um processo moroso e para mim um prende show. Por exemplo, cima mim foi DJ com 14 anos na Dinos e nunca tinha idade. Aquele senhor que está fazia a gestão de nós também buscava-me ali na casa, da autorização da minha mãe, para aquele tempo, antes de 90, que era mais rígido. Então, a minha pôs-me dentro de cabine, nunca podia sair de lá, para nunca tinha idade. E a hora que dava a hora, ele apanhava-me e trazia-me para casa. E a hora que dava fim de mês, eu trazia para minha mãe meu salário. Minha pai também fazia show para fora, para Luxemburgo, França. Então, minha pai, aquele tempo, ia fazer um show na Luxemburgo. E minha mãe também tinha viajado para Portugal. Então, um belo dia, ela me na casa, eles tocam na porta. E quando me abre a porta, era um senhor
que de Santo Antônio e falou, minha mãe está obteu cambar de sol, então eu tenho vontade de conchinho puxinho. E vira e falou, senhor, minha pai cá está, e viaja, e vira e falou, não vai buscar, não se te leva minha mãe para a Holanda, nós não vemos para avião ali na praia, e dentro de Santo Antônio, é que só que conchinho puxinho para mim, tobi milimilá, não, cambar de sol, que era aquele programa de rádio. Então, vira e falou, senhor, minha pai cá está, manda para uma fotografia de minha pai, não também mostra mãe de nenhum. Vai basóf, pai a fotografia de minha pai, chega, mostra, dá uma fotografia, o homem vira, mostra a fotografia para sua mãe. E a senhora fala, eu vendendo roça, bem, rapazinho, a minha mulher beija, mulher beija, você está gosta comigo? A você está gosta comigo? A você está falando aquele homem branco, cabelo fino ali, que é o puxão? Não, aquele capô. Enfim, senhora, e fanana. A mulher de Santo Antônio pensou para eu, você está gosta comigo? Então, aquele um coisa que marcam para machar alguém, estou vivo no puxão. Mas que concheba rosto de puxão. Então, a senhora depois vira e fala assim, no puxão é um homem beijo e preto. Vira e fala, não, é aquela senhora. Para, ainda dá mais um susto fação. Como você tem um carta que você tem que escrever para morrer que o padrinho bota por lá. O seguinte, ali vai duas cartas, uma dentro de aquele outro. Se não achar uma, achar aquele outro. 2 pontos, parágrafo, tradução. Nho Puxinho, Anastácio Lopes, foi homenageado pelo cônsul de Cabo Verde em Boston. Nho Puxinho, hoje homenageado, um homem que marca a nossa comédia na Cabo Verde. Nho Puxinho, ou seja, João Rodrigues, como é que se sente hoje? Bem, sinto bem. Sinto bem. Como hoje é meu povo, tinha paz. Mas Nho Puxinho que conta hoje numa história ali de Anastácio Lopes. Não, que é bom. Mas uns 13 rapazes daqui conta os dotes de Nho Puxinho muito bonito. Quer dizer que a história fica perpetuada para sempre, quer dizer que imortaliza. Ninguém quer mexer nele. Como é que Nho Puxinho pareceu com essa ideia de ser, digamos assim, um homem da comédia de Cabo Verde? Bom, aquela coisa ninguém me quer saber que não será mim. É bem, me quer saber, é bem. Mas evoluiu muito nesse aspecto, porque depois tudo gente está com Shell, tudo gente está a pedir cassete, para tudo banda, para tudo parte do mundo, Cabo Verde, América, Lisboa, todos esses lugares estavam a pedir cassete, ele estava a mandar as cassetes. E depois aqueles Sons da África bem produziam um CD, também foi evoluindo. E ele nunca parou, sempre ele gostava de ser anedota, qualquer coisa ele estava a fazer uma anedota, qualquer conversa, qualquer coisa ele estava a meter uma anedota na meio. Tive também parte, mas aquele é uma coisa que acontece com ele próprio. Então, sabe, e minhas irmãs estão na América, e depois estão naquela idade de querer fazer desporto, sempre tinham uns dor no corpo. Então, minha irmã mandava minha mãe gel para pôr na hora que tem algum problema muscular para passar aquele dor. E você sabe que aquele gel te queima. Só que minha pai, ele tomava esse banho, ele tacha aquele que acha riba de banca, para ele perfume e põe. Então, no sábado tudo na casa, minha pai toma esse banho, sei. Mas lá na Americana, para de tocar era perto de casa. Então, não sei lá, me minha mãe lá sentaram, meu carinho, porta, tá barulho na porta. Aí bem, eu falei, pai, é porque ele coisa, nós abusaram, é aquele que perfume que eu só põe. E ele falou, pai, é que perfume não, é que é gel que tá queima. Ou seja, eu me reto com essa mãe, vamos dizer, tudo que é chave, eu pensei, é perfume, tá põe. E base, aquela coisa queimando. Então, aquele também é uma única anedota de sel que fica marcado. Não tem tchau passagem nem a vida, mas tem que nunca te esquece, te more. Canto-me a menino que você está estudando. Não, ele cada vez estava mais ativo, a fazer mais, a tentar melhorar. Foi o que ele fazia e sempre fez. Deixou de fazer quando adoeceu em 2001.
Ele adoeceu com o AVC e já não conseguiu fazer mais porque já não tinha dificuldade em dialogar. Ele deixa um grande legado para as gerações futuras de artistas na área do humor, não é? Muito orgulha não só Cabo Verde, mas também os próprios micaelenses. Transmito as minhas mais sentidas. Nós, minha mãe falando de minha mãe pai tinha AVC, então nunca, ok, minha mãe está falando só, minha pai está doente, aí não está choma, está falando não está doente, eu nunca sabia a real situação de estado de minha pai. Então quando um bem de curso quando minha pai foi um impacto enorme, você é aquele alguém que tudo alegre, só está conta parte, está conta anedota, então é uma coisa que panhando a mim tão forte hoje naquela situação e apesar de foi muito ano que tive AVC e depois que eu veio para a América, mas mesmo assim todo ano que no baba e logo que os primeiros dias era meio complicado para mim, para a mim que estava mais perto com ele na Cabo Verde. E depois, no princípio, quando ele teve AVC, que ele estava a ouvir esses anedotas, ele está a chorar desesperadamente, porque ele sabia que ele estava a poder fazer mais, porque ele gostava. No princípio que ele teve AVC, ele estava a chorar. Então, ele queria nem, ele está a ouvir, então se ele começou a falar nessas anedotas, nessas coisas, ele está a chorar desesperadamente, porque ele sabia que ele está a conseguir, mas era um dor para ele, um dor imenso, uma dor profunda. No princípio ainda ele falava mais ou menos, mas agora no fim quase que já não conseguia falar. Mas sempre dizia qualquer coisa. E depois, ultimamente, quando ele está a conseguir falar, ele está a ficar desesperado. Ele está a chorar. Diz assim, nunca consegui dizer o que é concreto, modo é que é possível. Mas era a doença e com o tempo, ele bate de chorar já que consegui fazer mais nada. Ele sabia me era amado para nós? Ele sabia, sim. Todo mundo, nem só para nós, para o mundo inteiro gostava dele. Ele sabia. Até ultimamente vai lá um senhor que estava com ele, ele que está com ele, mas ele tinha uma vontade louca lá na América de com ele. Ele fica encantado com o pai. Ele fica encantado de também ficar feliz, porque ele já vai imaginar, ainda tem gente que ainda gosta de mim. Tchau. Hoje uma mulher tinha gana de babear comigo nessa língua. Veja bem, é francês. I love you. You love me. Não. Na história de lava, que não lava de certo. A família que ele me deu, os filhos, as noras, os netos, os bisnetos, o que passamos na guerra, está a ver? São momentos inesquecíveis. Ele viveu a vida dele intensamente da maneira como ele quis e como se sentia feliz. E ele era feliz. Nesse momento, que está-me a ouvir essa anedota. Está a ver? Está-me a gostar. Nesse momento, ouvi-lhe a falar, está parecendo que é mentira, que ele não existe mais. Percebe? Talvez, com o tempo, não poder bem. Ainda te chocar uma hora como tu viu seja anedota. Cima onde quando nós chegamos lá na calheta, que estava, era só se voz que não está a ouvir, que ele mexeu-me profundamente. Vai custar, mas com fé em Deus vou chegar lá. Então, nós era vizinhos, se mãe, se pai, se irmã, tudo criou ali, sim, ali, bem morar para a praia. Então, lembra de rapazinho. Ele levanta rapaz, ele joga junto com o meu marido, e se pai vê dinheiro dele.
Tudo festa naquele um casa que está vazio. Mas é camarqueado, é rapazinho que anda só consigo, rosto alto. Eu gosto muito de saber ainda, embora motivo de saúde, mas saber, por exemplo, e rua na Estácio Lopes, ou rua em Puxão, ou Parque 5 de Julho, que é alguém que mais devia naquele lugar foi ele, por ser espaço na Estácio Lopes, espaço em Puxão. É capaz de falar nesse momento ali, para era um homem que também buscava tudo esse povo, não acordava para fazer uma xixi de madrugada, não tinha nem feito fazer esses ensaios, essas maneiras que te troca voz, um talento fora de série que nem Oscar te imagina, ainda fica lá to biba ele. Era uma coisa estranha, coisa, se poder de cria. Um grande artista que, através de sua arte, humor, eleva o nome de freguesia de São Miguel Arcanjo e do município de São Miguel para vários cantos do mundo. Tudo que os humoristas que estão ali, essas pessoas que hoje se põem no estudo da rir, e tem engrandece o nome de Cabo Verde além fronteiras. Se hoje esse faz esse trabalho reconhecido, antes disso houve pessoas que trilham um caminho que era muito mais árduo. Portanto, hoje se tem um caminho aberto para a felicidade, mas aquele caminho ali é um caminho que continua a ser necessário, tem apoio de estruturas públicas, municipais, nacionais, para mover arte e cultura, ainda neste mais investimento público. Por isso é que é muito bom que cada grupos culturais também assume essas responsabilidades e fazer a nossa cultura crescer cada vez mais. Aquela primeira edição do Festival de Comédia em Puxim, na Calheta, foi extraordinário. São Miguel acolheu também a primeira edição do Festival de Humor em homenagem a Nhupuxim, que leva as gaiatices da nossa terra e arrasta humoristas nacionais de renome internacional ao palco do Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta. A iniciativa da autarquia micaelense vai passar a ser organizada todos os anos no concelho onde nasceu, na Estácio Lopes. Aquele festival ali, o objetivo daquele festival ali é demonstrar que nova geração ali, mas anedotas de Nhupuxim é uma coisa que tem que ficar na nossa cultura. Se a mãe de Nhupuxim está falando, tudo que tem a ver com Calheta está tocando. Então, aquele momento ali também é um momento emocionante para mim. Ainda fica contente de hoje um município, como o município de São Miguel, está fazendo um gesto tão grande, tão pequenote, tão grande e tão nobre como aquele que homenageia, reconhece uma pessoa que tudo que pode é fazer para aquele conselho ali. Primeiro, queria agradecer e tudo aquele apoio que no teu estado tem, que as mensagens que no teu estado te recebe e alguém que nem boca conche, você também te deu, te confortou, te mandou mensagem e, por exemplo, ontem naquele festival de gaiatice. Vou ter sempre presente a memória dele na minha vida. Não vou esquecer dele. Sempre presente. Artistas que tinha compromisso, eles largam esse compromisso para bem homenagear para ele, que ela tem só agradece e ainda espera, e tem certeza, amanhã os artistas, nós que está põe legado em para ainda cada vez mais grande, então só agradece. Estamos a sentir confortados com as mensagens de pessoas amigas, familiares, pessoas do governo, todo mundo tem estado a nos apoiar nesse sentido de conforto. Para não conforto, porque também tem que ter algo, não é, para ajudar-nos, não é? Tem que ter algo para ajudar-nos, um amigo, família,
com belas palavras, ajuda também a confortar. O que é uma saudade? Vai ser eterno, vai custar, mas... Se você para e pensa, a nível de humorista é mais sério, mas graças a Deus eu tive outras coisas que complementam aquele humorista que deixa de ser. Mas praticamente eu tem quase 20 anos sem ser humorista, aquele humorista que ele era, entende? Mas graças a Deus eu tive filhos que é da escola, que te ajuda, e tem também uma mulher que foi sempre espetacular em relação a ele. Qual que é a memória mais feliz com o Puxinho? Com o João Rodrigues? Tudo quase. É uma lição que minha pai está dando e uma lição também que está dando para meus filhos. Nunca acabou de desistir do sonho. Nunca acabou de desistir. E que tem nada mais sabe, a hora que você acha dificuldade, você ultrapassa a dificuldade e você sente uma chega lá. Para aquela geração nova ali e para aquela geração antiga, para continuar a desfrutar de que as maravilhosas aventuras de Nho Puxinho. É que ele tenha um descanso em paz no reino da glória. Até um dia que devemos nos encontrar. Lá. Alguém se encontra, imagina. Que é a primeira coisa que eu não vou fazer. Se realmente há encontro lá, vai ser uma festa. Meu Deus, será que a gente vai se encontrar lá? Hã? Claro que sim, não é? Eu gostaria, sério. Gostaria. E neste sábado acontecem as cerimónias fúnebres de Nho Puxinho. Nho Puxinho era um dos mais notáveis humoristas cabo-verdianos. Há muitos anos que vivia nos Estados Unidos da América, onde faleceu a 27 de abril. Graças a Deus, e se descansa na sua terra. Para nós, a terra é que está trocando com nada. Marcou profundamente a sociedade cabo-verdiana pelo seu humor, pela sua inteligência, pela magnífica valorização da língua cabo-verdiana.